a vida cristã é igual andar de bicicleta. Você precisa estar em movimento. Se você parar, você cai. Se você parar, você cai. Você já viu que algumas pessoas falam: não, agora eu vou dar um tempo da igreja, eu vou ficar só assistindo os cultos, não vou trabalhar em nada, eu já estou muito cansado, eu vou ficar só, esse ano eu só vou assistir. Aí ele começa a assistir o primeiro ano, assiste o segundo ano, assiste o terceiro ano, no quarto ano ele já não vai muito, no quinto ano ele cai. Pessoas que sentaram nesses bancos aqui, elas nunca imaginaram que deixariam a igreja. Nunca. Não, comigo isso nunca vai acontecer. Eu vou sentar um pouquinho aqui porque é confortável, estou cansado de trabalhar, eu não vou sair. Não, vocês vão ver daqui a pouco onde eles estão hoje. Estava conversando com o irmão Sebastião ali embaixo, na recepção, quando eu cheguei, e ele falou: pastor, essa igreja foi cheia de jovens. E eu perguntei: para onde eles estão, irmão? Pastor, foram saindo, um após o outro. Paulo continua dizendo assim, porém, verso 24: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo: a minha vida pouco importa. Eu queria fazer uma reflexão com você aqui em cima desse versículo. O que tem sido prioridade na tua vida? Teus estudos, o teu trabalho, a tua família. O que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? O que é que chama mais a tua atenção? O que mais te preocupa? O que mais você coloca energia? Se não é o reino de Deus, tem alguma coisa errada. A ordem está trocada de prioridades. A sua lista de prioridades está equivocada. Porque Paulo está dizendo: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Nada do que eu tenho. E sabe quem era Paulo? Paulo era o jovem mais promissor da faculdade de Jerusalém. Cresceu aos pés de Gamaliel, o maior rabino de Jerusalém. Paulo, aos 30 anos, ele ascendeu ao Sinédrio. É como se um jovem de 30 anos fosse nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso acontecia com 50, 60 anos. E Paulo, aos 30 anos, foi considerado pela população pela cidade de Jerusalém alguém que teria que ser cabeça da cidade. As decisões tinham que passar por Paulo e mais 69 homens. Todos de cabeça branca, menos Paulo. Um exímio perseguidor de cristãos, porque achava que Jesus Cristo era um impostor. Jesus chama esse homem, preparado nas melhores escolas, talvez um superdotado, porque Flávio José, um historiador da época, diz que a professora de Paulo em Tarso chamou seus pais e falou: olha, você precisa tirar Paulo daqui, porque assim, os meninos ainda estão fazendo a conta de multiplicação, de divisão, de subtração e adição, e Paulo está resolvendo a equação no segundo grau. Os meninos estão aprendendo a interpretação de texto, e Paulo está conjugando o verbo no grego, nas 11 declinações que existem no grego. Aqui é pouco para Paulo, leva ele para Jerusalém. E assim os pais fizeram, levaram ele para o maior centro cultural da época, o maior centro educacional. Paulo foi para Jerusalém para se tornar o maior rabino, mas Deus teve um encontro com ele e falou: não, está no caminho errado. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus diz para ele: amigo, agora você vai pregar o evangelho. E Paulo fala: a minha vida eu não considero para mim. Rico, de uma família próspera de Tarso, deixou tudo para trás para seguir os passos do mestre. Então eu volto a repetir e perguntar para você: qual é a tua lista de prioridades? Quais são os teus planos até o final deste ano? E quando virar o ciclo, 1º de janeiro,
O que tu vai colocar na tua lista? Esse ano eu quero alcançar o quê? Quem? Quantos? Porque se isso não tiver na prioridade, se não tiver lá no top 1 da tua lista, amigo, você vai gastar energia e tempo com outras coisas e não com a pregação do Evangelho. Quando você aceita o chamado para ser cristão, você tem que viver igual Cristo. E Cristo vivia cuidando dos interesses do reino. Não estou falando aqui que você tem que largar o teu trabalho, agora largar tudo e ser um andarilho com a Bíblia debaixo do braço pregando o Evangelho. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que na tua prioridade, nos teus planos e nos teus sonhos para o próximo ano, você tem que deixar claro quantas pessoas você quer alcançar. Eu espero estar aqui no final do ano. As coisas são dinâmicas, né? Mas eu espero estar aqui no final do ano. E eu quero fazer um culto com vocês no final do ano. E nesse culto você vai receber um papel. E você vai colocar quantas pessoas você quer alcançar no ano de 2024. Melhor, deixa eu me formular. Talvez você tenha que colocar: Senhor, esse ano eu quero ser alcançado pelo Espírito Santo. E aí eu quero dar frutos, porque quem é alcançado pelo Espírito Santo dá frutos. E aí você vai colocar: eu quero alcançar 2 pessoas esse ano. 1 pessoa esse ano. Já imaginou, irmão, se todo mundo alcançar 1 pessoa esse ano, 2024? Que bênção vai ser a pessoa, irmão? 1. Mas se você for audacioso e corajoso e falar: eu vou colocar 2, coloque 2. Quantas o Espírito Santo mandar no seu coração? A gente tem 12 mil para alcançar. 12 mil. Aí você deve estar pensando: mas somos poucos, pastor. Um pastor de 3 igrejas, o seu senhor não vai estar aqui o tempo todo. E a gente tem 35 membros aqui só. Como nós vamos alcançar 12 mil pessoas? Jesus precisou de 12 homens, analfabetos, pescadores, grosseiros, sem nenhuma educação, para alcançar o mundo. Ou o Evangelho não te alcançou? Sabe por quê? Porque aqueles 12 loucos que pescavam no mar da Galileia, largaram a rede e falaram: não, vou pescar homens. Eles não perguntaram: como que eu vou viver? Quem vai me manter? Como a minha família? Deixa eu te contar uma história. Flávio José foi um historiador da época de Jesus. E ele é o único historiador que conseguiu deixar material. Hoje, boa parte do que Flávio José escreveu está em Oxford ou no Museu do Louvre, na França. Ele tem um livro de Flávio José que ele fala que Pedro, ele era... A Bíblia fala, né, que Pedro era meio intempestivo, assim, meio estouradinho, né? Quando o soldado vem para prender Jesus, ele arranca logo a espada e corta a orelha do soldado e diz: Senhor, nós vamos matar, ninguém vai prender você. Ele falou: não, Pedro, não é com espada não, meu filho, fica tranquilo. E aí Pedro, ele era tão assim, estava faltando a palavra, mas ele era assim, tão espontâneo, impulsivo, é essa a palavra, irmão, tão impulsivo, que quando Jesus faz o chamado para ele tinha mulher e filhos. Ele larga tudo e vai seguindo Jesus. E vez após outra eles voltam em Jerusalém e ele, né, fica em casa ali com as coisas. Só que uma vez quando ele volta, a família dele está afundada em dívidas, porque a mulher ia comprando lá com os comerciantes, né, fazendo a nota e faz a continha. Quando Pedro volta, ele estava completamente endividado. E quando ele volta, a mulher dele fala: Pedro, nós estamos devendo todos os comerciantes aqui da cidade. Eu não tenho mais vergonha de ir lá comprar uma farinha, porque a minha conta, quando eu chego lá, o cara fala: e a senhora vai acertar quando? Porque o meu marido está voltando, ele está andando com Jesus, daí quando ele voltar ele vai acertar. E ela volta para casa, e Flávio José disse que Pedro se encontrava completamente endividado. E a mulher conta todos os problemas para ele. E a sogra dele ainda estava doente. E Pedro fala: não se preocupa não. Eu estou indo com Jesus para Samaria. Nós vamos passar lá uns 7 a 10 dias. Quando eu voltar, eu vou acertar essas contas. E ela falou: mas a gente não tem o que comer. Você vai, a gente vai comer o quê?
Ele fala, então, quando nós vamos ficar em Jerusalém, e nessa noite então eu vou trabalhar. E ele pega o barco e ele vai pescar. Ele pega o barco e vai pescar. Flávio José disse que quando Pedro volta pelo amanhecer, Jesus está esperando ele na praia. E ele fala, Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu não peguei. Meus filhos estão com fome, Senhor. Minha mulher está devendo a cidade toda. Jesus fala, joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado. Mas, Senhor, eu já joguei rede, eu já bati de um lado, eu já bati do outro, eu já fui para frente, fui para o alto mar, eu já voltei, eu estou aqui, eu pesquei a noite toda, Senhor. Joga a rede, Pedro. Foi a maior pesca da história. O barco começou a afundar de tanto peixe que ele pescou na rede. Amigo, quem te mantém não é você. Você acha que é com a força do teu braço que você mantém a tua casa e a tua família? Não, é Deus. É Deus que mantém você.